li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Essa é uma baita estratégia de ethos e pathos, tá certo? Ataque ao ethos, ataque ao pathos. Uma estratégia aqui de argumentação muito utilizada e que tem muito efeito para invalidar o orador, aquele que está argumentando contra você, mas não invalida o que a pessoa está dizendo, tá certo? Assista esse vídeo e entenda uma vez a diferença entre argumentação e ofensa. Fica comigo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar e analisar aqui brevemente dois trechos da CPMI que ocorreu nos últimos dias, ouvindo o hacker Walter Delgatti Neto. Para você que está perdido e não sabe o contexto do que se trata esse vídeo, acontece que recentemente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro ouviu Walter Delgatti Neto, preso pelo ataque hacker ao Conselho Nacional de Justiça. Delgatti incluiu 11 alvarás de solturas falsos e um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo ele, o objetivo era expor a vulnerabilidade do sistema de justiça brasileiro e desacreditar o sistema eletrônico de votação para questionar o resultado eleitoral nas urnas. Nós vamos analisar aqui dois trechos de dois vídeos diferentes do depoimento de Delgatti na CPMI e ver o que a sua lógica argumentativa e o seu comportamento não verbal nos mostram, como sempre deixando claro que essa é uma análise sobre o comportamento não verbal e sobre a lógica argumentativa. Portanto, o nosso foco é em aspectos técnicos, não em aspectos pessoais, tá certo? Vamos então dar uma olhada nesse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo é um trecho que ficou bem polêmico, que foi muito visualizado nos últimos dias. Delgatti está respondendo questionamentos do senador Sérgio Moro e os dois ali têm um desentendimento. Vamos dar uma olhada nesse trecho. Não, o senhor foi condenado e depois não foi aplicada a pena porque houve a prescrição. Mas o acordo é condenatório. Eu vou ler aqui para o senhor. João Otávio, enquanto funcionário do Banco Itaú, teria agido em conluio com Walter no período de 7 de abril a 23 de julho de 2013, efetuando consulta aos dados cadastrais de titulares de 44 cartões de crédito de clientes do banco, encaminhando os dados e as fotografias das respectivas assinaturas a Walter. Logo em seguida, João Otávio teria providenciado o extravio dos referidos cartões junto ao correio, encaminhando-os a Walter, que por sua vez os desbloqueava e utilizava no comércio em diversas... O que o Sérgio Moro está fazendo aqui então? A sua estratégia de argumentação ela é voltada para descredibilizar ali o Walter Delgatti. Tá certo? Pode ser que ele esteja fazendo isso por conta do depoimento, né, que o Delgatti deu, não ser um depoimento favorável, tanto para as pessoas que estavam associadas ao Bolsonaro, quanto pessoas de direita no geral, né, que acabam sendo representadas pelo ex-presidente Bolsonaro. O Moro aqui então está utilizando o recurso que a gente chama de argumentação de provas externas, tá certo? Ele está apresentando provas externas, provas factuais de um histórico negativo, né, um histórico criminal, a respeito do Delgatti. Essa estratégia argumentativa, quando eu foco numa concatenação de provas, apelando para a lógica, né, apelando para que você entenda por meio das provas que eu mostro determinada conclusão, eu estou então apelando ao logos na minha retórica, tá certo? Lembrando os três pilares aí da retórica clássica, conforme Aristóteles, é o logos, o ethos e o pathos. Então, aqui o Moro está apoiando, ele está se apoiando principalmente no logos, na lógica, tá certo? Apresentando provas externas, mas o objetivo dele é, então, invalidar a figura daquele falante, né, daquele orador, que é o Delgatti, como se aquela pessoa, a imagem dele não fosse uma pessoa que teria credibilidade, seria, portanto, incapacitada moralmente, e por consequência ele pode estar querendo obter do público a completa desacreditação do que o Delgatti está falando pela própria figura do Delgatti. Quando então eu miro em reduzir ou impugnar a figura daquele orador, daquele falante, eu estou aplicando uma estratégia de ataque ao ethos, tá certo? O ethos é a credibilidade, a imagem daquele que está falando. Então, quando o Moro ele está fazendo assim, apresentando uma série de provas externas como recurso argumentativo, apoiando a argumentação dele no logos, essas provas servem para, de certa forma, impugnar a figura do Delgatti. É uma estratégia de ataque ao ethos. Tá? Eu estou atacando o ethos do meu orador, enfim, da pessoa que está, do meu interlocutor, da pessoa que está conversando comigo. Novamente, isso significa dizer que as provas são falsas? Não, as provas externas elas estão aí, elas são factuais. O foco do Moro parece ser, então,
reduzir aquele que fala a alguém que deveria receber da gente o ostracismo ou o desprezo completo. Né? Parece ser essa a estratégia do Moro. Vamos continuar aqui para a gente poder ver como é que o Delgatti reage a isso. Cidades como Campinas, Atibaia e Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição bancária, no montante de R$ 623.479. Ataque. Foram vítimas do estelionato que provocou de estelionato. Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Então você vê, ele vai lá, apresenta várias provas e fala quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou. Então ele já está associando a palavra estelionato, que é uma palavra ruim, ao Delgatti, né? Já tentando ali, mirando provavelmente no ataque à imagem do Delgatti, para invalidar, então, portanto, invalidando o orador. Pode ser que o público também invalide aquilo que aquele orador está falando. Vamos ver como o Delgatti reage a isso? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, a estratégia de resposta, antes da gente entrar no comportamento não verbal, a estratégia argumentativa, contra-argumentativa no caso do Delgatti, primeiramente ele não nega nada que o Sérgio Moro falou, né? Ele não entra com eu não fiz isso, não foi assim, não foi assado, ele não nega. Qual é a estratégia do Delgatti então? Ele vai dizer, relembrando, né, que eu sofri uma perseguição muito parecida com a que Vossa Excelência, a perseguição que Vossa Excelência fez ao presidente Lula. O que ele está fazendo aqui? Ele está então se apoiando numa situação, enfim, principalmente numa narrativa pública, né? Ele não está apresentando uma prova externa, né? Ele não está apresentando algo que é uma prova externa. Um registro, por exemplo, criminal é uma prova externa. Isso aqui está registrado que você cometeu estelionato, isso é uma prova externa. A pessoa pode interpretar a prova e falar, não, mas eu acho que não foi estelionato, porque na verdade ele pegou de uma empresa rica para dar o dinheiro para uma empresa pobre, uma pessoa pobre, então ele foi meio Robin Hood. Percebe que quando eu interpreto o fato, isso não é o fato, isso é uma interpretação narrativa. A interpretação que eu tiro me permite criar uma narrativa, né? O fato é o fato, a interpretação me permite criar uma narrativa. E o que o Delgatti está fazendo é justamente uma narrativa. Ele está apelando para uma narrativa muito popular, que é a narrativa de que o presidente Lula, atual presidente Lula, foi perseguido pelo Sérgio Moro. Provavelmente ele sabe que esse comentário vai repercutir na internet, tá certo? E de certa forma muitas pessoas vão aderir ao que ele falou, especificamente a esse trecho, para repercutir realmente, para viralizar esse trecho, para divulgar, para comentar, para utilizar esse trecho como apoio, enfim. E de certa forma esse trecho vai ser mais importante do que as possíveis contradições que o Sérgio Moro ou qualquer outra pessoa possa apresentar nessa CPMI, contra-argumentando com o Delgatti. Então o Delgatti, quando ele traz essa narrativa do presidente Lula ter sido perseguido, quando ele traz essa narrativa, ele está utilizando um recurso chamado storytelling, né? Um recurso justamente narrativo que faz um apelo a uma emoção. Muitas pessoas ficam extremamente indignadas quando ouvem esse tipo de comentário, né? Pensam exatamente nesse seguinte sentido: poxa, realmente o presidente Lula foi injustiçado, olha quanta coisa ruim aconteceu com ele, que injustiça, que vergonha essa justiça brasileira, etc, etc, etc. Então já vem toda uma série de pensamentos e emoções, principalmente, quando você faz esse comentário, né? O presidente Lula foi perseguido. Então quando o Delgatti faz uma menção, uma referência a isso, né? Eu fui vítima de uma perseguição, assim como a perseguição que Vossa Excelência fez contra o presidente Lula, eu estou utilizando um recurso de apelo à emoção. Eu jogo um dado na minha retórica que automaticamente vai causar um impacto emocional em quem está ouvindo. E como a gente sabe, o impacto emocional, num primeiro momento, ele é mais forte que o impacto lógico, tá certo? O impacto lógico, eu preciso assumir que a pessoa esteja inteligindo, primeiro que ela esteja inteligindo o que eu estou falando, que eu posso apresentar um fato, um dado, e você nem conhecer esse fato, não saber se o que eu estou falando é verdade ou não entender o fato, sabe? E o impacto emocional não, né? Quando eu jogo uma informação de cunho emocional, eu já faço um apelo muito mais forte, até porque o ser humano, biologicamente falando, o nosso cérebro é estruturado para lidar primeiro com estímulos emocionais e depois com estímulos racionais, né? Nosso sistema límbico ele tem uma ativação mais rápida e mais intensa do que nosso sistema executivo do cérebro. E além do apelo à emoção que o Delgatti faz nesse momento, né, citando ali um comentário, trazendo uma narrativa do presidente Lula para a argumentação dele, ele também está utilizando uma estratégia de ethos, percebem, né? Eu chequei os relatórios e eu vi que o senhor cometeu várias irregularidades, o senhor é um criminoso contumaz. Então ali ele está fazendo a mesma coisa que o Moro, né? Ele está minando atacar
a imagem, a credibilidade daquele que está falando, no caso o interlocutor dele é o Sérgio Moro, para que o público também, por meio desse ataque ao ethos, descredibilize a figura do Moro, logo descredibilize tudo que o Moro falou. Porque agora sim, na minha opinião pessoal, eu acho que a estratégia do Delgatti acaba tendo mais impacto, tá certo? Acaba sendo até mais forte, porque, de novo, ele faz uma referência narrativa com um apelo emocional. Quando eu falo para você, Lula sofreu uma perseguição, esse meu construto, olha, fulano sofreu uma perseguição, eu estou falando de injustiça, tá certo? Ah, sofreu, não sofreu, isso não interessa. Quando eu falo fulano sofreu uma perseguição, eu estou trazendo uma narrativa de injustiça. Isso faz você se sentir emocionalmente empático em relação a essa pessoa. Quando eu vou lá e apresento provas lógicas, olha, fulano tem tal registro, fulano tem tal registro, fulano tem tal registro criminoso, etc, etc. Eu estou apresentando uma narrativa lógica, não é tão intuitivo você tomar partido nisso que eu estou falando. Porque você precisa parar e refletir e falar, olha, se tem todas essas provas externas, faz muito sentido lógico eu pensar que o sujeito não é boa gente. Mas perceba como é um processo mais longo, você precisa parar, ver as provas, refletir, pensar e falar, bom, se tem tudo isso contra o cara, talvez o cara não seja boa pessoa. Isso demora mais. Portanto, causa menos impacto do que eu virar para você e falar, eu sofri uma perseguição assim como você fez uma perseguição. Eu cito um caso que já é de conhecimento público e já é uma narrativa muito carregada. Mesma coisa que eu virar e começar a falar, olha, fulano tem tal registro de que matou, de que roubou, de que fez isso, de que fez aquilo, de que fez aquele outro. Eu vou lá e cito vários registros para você, tá certo? Factuais, provas externas. Você vai precisar ter todo o trabalho de digerir o que eu falei, interpretar e julgar, inteligir o que eu falei e julgar a mesma coisa que eu. Ou eu posso virar para você e virar e falar assim, eu estou sofrendo uma perseguição assim como Cristo sofreu na cruz. Olha como é mais rápido e é uma porrada muito mais forte. Né? A narrativa, ela sempre tem muito mais apelo, portanto o apelo emocional acaba funcionando, na minha opinião, em situações assim midiáticas, acho que acaba funcionando mais do que a prova externa. Acaba funcionando como recurso retórico, não significa que seja verdade o que a pessoa está dizendo, tá certo? É sempre bom diferenciar. A retórica é a persuasão, não necessariamente pela verdade. Como diz o próprio livro de Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem estar certo, né? Sem estar com a razão, sem estar com a verdade, enfim. Como recurso retórico, eu acho que o Delgatti tem uma vantagem aqui. Agora sim, a gente pode ver no comportamento não verbal do Delgatti, bom, como vocês devem ter percebido, ele está extremamente nervoso. Uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula. Várias inspiradas fundas, aumento de movimentação corporal. Nessa hora que ele vai falar então da situação, né, que ele apresenta como sendo a perseguição do presidente Lula, ele começa a se movimentar mais na cadeira, inspiradas fundas. A voz dele fica momentaneamente mais aguda. Isso indica também pra gente a presença de hormônios, como por exemplo o cortisol, na corrente sanguínea, que travam, né, que enrijecem a musculatura das cordas vocais, das pregas vocais, acabam tensionando. A voz, consequentemente, fica mais aguda. Então tá muito nervoso, tá muito ansioso nesse momento. Integrantes do PT. Várias engolidas em seco. E ressaltando que E várias gaguejadas também, ficou extremamente nervoso, extremamente inseguro nesse momento. eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte A dificuldade dele em concluir, né, verbalmente, uma dificuldade de fluxo verbal. privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Enfim, ficou extremamente nervoso, ansioso. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Nesse final, quando ele fala que cometeu diversas irregularidades e crimes, nós temos também uma elevação unilateral no campo dos lábios, uma microexpressão de desprezo, portanto, provavelmente fazendo uma leitura do cenário, né, de desaprovação, de desprezando realmente a figura do Sérgio Moro. Calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. É interessante perceber que logo em seguida, quando ele pede desculpas após a reclamação do senador, podemos perceber novamente uma outra expressão de desprezo, tá certo? Também caracterizada ali pela configuração unilateral do canto dos lábios. E logo após, quando ele reforça o pedido de desculpas, mais uma expressão de desprezo. Isso é comentado não só em Lie Spotting, não só em Telling Lies, não só em What the Face Reviews, mas quando a gente tem um excesso de comportamento facial, uma mesma emoção num curto espaço de tempo, isso pode sinalizar pra gente que aquela é a emoção principal naquele momento. Se eu faço várias microexpressões faciais de desprezo num curto espaço de tempo, isso significa que a minha emoção, né, o que está me dirigindo naquele momento é o desprezo. E o desprezo está muito associado ao orgulho, né? Eu tenho orgulho de algo que estou fazendo, de algo que estou falando, e considero como inferior aquilo que eu estou contra-argumentando. Então, se eu faço desprezo, por exemplo, uma pessoa, provavelmente a emoção que eu mais estou sentindo naquele momento é, em relação àquela pessoa, é como se ela fosse inferior a mim.
É mais ou menos isso. Bom, e no geral o que a gente pode falar é isso, né? Bom, ele ficou muito ansioso quando foi falado do presidente Lula, tá certo? E utilizou esse tipo de estratégia argumentativa como a gente falou. Bom, tem o segundo vídeo aqui agora então. Nesse segundo trecho desse segundo vídeo, ele está respondendo a alguns questionamentos da relatora da CPMI. Antes da gente começar aqui a análise, o primeiro ponto a destacar já é a paraverbalidade do Delgatti. Já de início ele apresenta um fluxo verbal um pouco mais lento, com pausas, gagueiras, hesitações, tá certo? Também apresenta algumas alterações na qualidade vocal, principalmente nesse início do vídeo a voz dele está mais embargada, tá certo? Tanto que em um momento ele dá até uma limpada na voz ali. Isso costuma sinalizar pra gente um desconforto, mas percebam que ele demonstra menos ansiedade aqui do que naquela hora que ele vai falar pro Sérgio Moro da perseguição, né, que ele chama de perseguição ao presidente Lula. Que seria o posto de gasolina frango assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Percebam que ele está, de fato, demonstrando muitos sinais de ansiedade, mas ainda está bem mais calmo, né? Ele está bem mais controlado, bem mais consciente do que ele está falando do que naquele momento ali do Sérgio Moro, que ele parte para uma acusação, para um ataque ao ethos, né? Para um apelo emocional e um ataque ao ethos. Mas ainda há algo interessante a ressaltar sobre esse primeiro ponto, né? Esse primeiro trecho que a gente viu agora. Esse comportamento paraverbal do Delgatti perdura ao decorrer do depoimento. Então a gente consegue entender que não está associado a um assunto ou parte específica do depoimento. Portanto, a gente vai considerar essa forma dele calma de falar nesse momento como sendo, nesse contexto, a linha de base que a gente vai partir, tá certo? A linha de base não verbal que ele está apresentando pra gente nesse momento. Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Aqui quando ele fala que confiava bastante na deputada Carla Zambelli, podemos perceber uma afirmação de cabeça congruente com o que está sendo verbalizado. Ele, inclusive, nem hesita para falar, né? Um pouco, mas não tanto, porque... Quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque... Aí ele vai numa tacada só. Eu confiava bastante na deputada. Eu confiava bastante na deputada, aí ele tem uma queda abrupta de voz. Deputada Carla Zambelli. E aí ele complementa, na deputada Carla Zambelli. Então, de bate-pronto, ele diz que não teve medo, ele afirma isso com muita convicção. O problema é quando ele vai falar sobre confiar na Carla Zambelli, ele trava e primeiro ele usa um termo deputada e depois ele complementa, deputada Carla Zambelli. Vamos avançar aqui. Perfeito. Então você segue até esse posto. Até esse posto e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época. Nesse momento, quando ele fala sobre o telefone, a gente também pode perceber uma linguagem não verbal de congruência. Lembrando que eu só estou analisando esse vídeo aqui do hacker da CPMI porque vocês votaram nele aqui na comunidade, tá certo? Foi o vídeo mais votado ali em segundo lugar
da semana passada. E o primeiro vídeo já foi feito semana passada, por isso que a gente está fazendo hoje o segundo mais votado. Estamos aqui fazendo esse vídeo que você está assistindo hoje. Mas acontece que tem pessoas que já viram trechos desse vídeo antes de você. São as pessoas que são membros aqui do canal Metaforando. Elas me ajudam a escolher temas, participam de enquetes exclusivas, têm acesso a materiais e videoaulas exclusivas, tá certo? Aqui no nosso canal. Você pode se tornar membro hoje em 3 possibilidades, 3 níveis de opções de membro para você se tornar e ter acesso a exclusividades, tá certo? A vantagens exclusivas. Clique aqui embaixo em Seja Membro, informe-se sobre as condições e venha hoje mesmo apoiar o canal Metaforando, tá certo? Vamos seguir aqui com o fluxo verbal mais calmo, né? Aquele fluxo com algumas hesitações e pausas que ele já apresenta na linha de base. Algumas negações de cabeça sem o movimento ser hesitante, né? Ele realmente nega sem ficar travado. Quando a gente fala sobre fluidez verbal, né? Movimento não hesitante está muito mais associado à congruência do que à incongruência. Isso foi comentado no artigo Movement with Precise Meanings. Então a movimentação dele é fluida tanto quando ele está negando e afirmações de cabeça quando ele está confirmando algo, né? Ele apresenta nesse trecho também, novamente, uma movimentação bem fluida. Bom, vamos lá então. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda... A esquerda... Questionar? Sim, questionar. Tá, aqui a gente consegue observar um aumento nas pausas dele, as pausas passam a ficar um pouco mais longas. Do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já. Começa a perceber também um aumento na movimentação do ombro, tá certo? Apontado no lateral, conhecido como shrug, que a gente fala que está muito associada à insegurança, incerteza. E aqui tem um recurso interessante, ele fica buscando uma palavra, ele aumenta a pausa dele agora nesse momento, né? A pausa fica mais longa do que a linha de base padrão que a gente viu agora. Difícil, a esquerda... A esquerda... Questionar? Sim, questionar. Perceba que quando ela fala para ele questionar, complementando o que ele ia dizer, ele usa a mesma palavra dela. Percebam. A esquerda... Questionar? E além disso, ele exibe um sorriso de felicidade, um micro sorriso de felicidade genuína, né, pela contração do músculo zigomático maior. Ele exibe um micro sorriso de felicidade, o que pode ser interpretado como um momento de alívio, e usa a mesma palavra dela. Quando a gente está falando de retórica e persuasão, uma das estratégias que a gente pode utilizar para gerar convencimento em quem nos ouve é utilizar as mesmas palavras da pessoa. Então eu vou lá e quero gerar persuasão, quero gerar convencimento com uma pessoa que eu não conheço. E a pessoa tá com uma roupa do time de futebol, sei lá, X. E eu vou lá e falo, cara, tu gosta desse time? A pessoa, sim. Nossa, tem um jogador muito bom, como que é o nome daquele atacante? Um fortão? Aí a pessoa vai lá e fala assim, o Hulk. Aí você, o Hulk, sim, pô, esse cara é muito bom. Aí a pessoa já vai automaticamente falar com você, sim, ele é muito bom, porque... Então, utilizar a palavra da própria pessoa é uma forma de, primeiro, gerar um convencimento muito maior e ganhar a simpatia daquela pessoa. E dá pra ver que ele fica até feliz na hora que ele usa a palavra dela, ela complementa pra ele a palavra, ele fica feliz provavelmente por um alívio, né? Um alívio, e pode sim ser uma estratégia retórica para conseguir gerar uma simpatia, um convencimento ali com ela. Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia, eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente... É interessante observar o seguinte, ele fala, eu havia assumido a Lava Jato, e aí ele faz ele emite até um som ali que a gente chama de agregador verbal, né? Enfim, ele acaba colocando esse tipo de coisa, né? O agregador verbal, ele fala, eu assumi a Lava Jato, a Vaza Jato, e ele se corrige. Ó. Realmente fui eu, e eles apoiaram. Atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu. A Lava Jato, realmente fui eu. Ele fala assim, eu assumi a Lava Jato, a Vaza Jato, realmente fui eu. E eles apoiaram, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato. É interessante observar também que a gente vê um aumento na abertura na região lateral da boca, um certo músculo risórios, uma expressão de medo, e ele corrige. A Vaza Jato, realmente fui eu. Vaza Jato, então ele está falando Lava Jato, e aí ele corrige para Vaza Jato, né? Vaza Jato, como ficou conhecido publicamente, né? Novamente, isso também pode ser visto como uma narrativa, tá certo? Como ficou conhecido principalmente pela mídia, a ação foi conduzida pela Polícia Federal, né? E
culminou na prisão do atual presidente Lula. Agora, novamente, o Delgatti, ele demonstra um poder de retórica muito grande. Ele vai lá e corrige, ele não se permite falar Lava Jato em público. Novamente, parece que ele demonstra um grande conhecimento do apelo midiático que essa CPMI tem. Ele sabe que isso vai ser exibido, que muitas pessoas vão ver esse tipo de vídeo, enfim, que isso vai gerar uma grande repercussão, porque as falas dele vão estar na internet, para várias pessoas comentarem, enfim, que vai gerar código, que a gente vai estar comentando sobre isso aqui num vídeo, enfim. E o fato dele corrigir, eu estou falando da Lava Jato, né? Vaza Jato. Ele se corrigir, ainda mais quando ele vai falar sobre ele, não, eu estava responsável pela Vaza Jato. Mostra pra gente novamente uma estratégia de apelo à emoção por meio de um recurso narrativo. Eu trago uma narrativa, né, que hoje em dia aparenta ser a narrativa majoritária, acreditada na internet, mas a operação Lava Jato é como ficou conhecido inicialmente. Então, quando o Delgatti se corrige, ele está fazendo novamente um recurso de narrativa, apelando para a emoção das pessoas que vão ouvir, vão falar, nossa, é isso aí, poxa, ele mesmo reconhece que essa operação estava errada desde o começo, que essa operação é Vaza Jato mesmo, etc e tal. Pode ter sido esse um processo de pensamento dele, e automaticamente ele ganha um ethos positivo, né? Uma imagem positiva para quem está ouvindo ele, né? Eu estou ganhando uma imagem, né? Um ethos positivo em relação à maioria do público, que a maior parte, realmente a maior parte hoje em dia do Brasil, aparentemente é de esquerda, né? Falando do que a gente viu no resultado nas urnas, então ele tem certeza que pelo menos a maioria do Brasil vai apoiar, vai comprar, vai acreditar no discurso dele. Quando ele faz essas pequenas correções, sabe? Ele demonstra então uma preocupação muito grande em transmitir uma imagem positiva nos padrões atuais da mídia mainstream brasileira, certo? Demonstrando ali um grande apelo para ideias de esquerda, utilizando inclusive termos de esquerda, né? Vaza Jato são termos muito populares entre grupos de esquerda, e fazendo os ataques, por exemplo, como fez ali ao Sérgio Moro, né? Um criminoso com Tomás, eu sofri a mesma perseguição que você fez contra o presidente Lula. Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula. Li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Então ele demonstra uma noção de retórica muito poderosa quando ele faz esse tipo de apelo, porque ele sabe que isso vai repercutir, as pessoas vão olhar, vão enxergar, vão ver que ele realmente é uma pessoa que vale a pena ser acreditada, porque ele está de acordo com o discurso mais falado, mais aceito no período vigente, tá certo? E nesse aspecto cabe uma comparação de uma opinião pessoal, minha. É como se você fosse para a internet hoje, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa trazer um conteúdo de qualidade, você precisa refletir sobre algo que vai ajudar as pessoas? Não. Se você criar um canal hoje e começar a trazer uma narrativa que está alinhada com os discursos atuais, certo? O discurso mainstream, você começa a trazer então uma narrativa progressista, começa a gravar vários vídeos dizendo por que você é a favor do aborto, vários vídeos dizendo coisas nesse sentido, falando sobre a diversidade de gênero, automaticamente você cria uma imagem, um ethos positivo com o que está na moda hoje em dia, né, com o que é o período vigente. Você então cria também um vilão, um oponente, você começa a bater em tudo que não é o que você falou, né, então você vai bater em quem é contra o aborto, quem fala, por exemplo, que só existem 2 gêneros biológicos, e você então já pintou um lado bom e um lado ruim, e você vai se apoiar majoritariamente no apelo à emoção, na narrativa e não nas provas, tá certo? Nas provas factuais. Essa é a forma atual, por exemplo, de fazer sucesso na internet. Se você criar um canal assim, atacando outras pessoas e sinalizando um discurso totalmente alinhado aos discursos mainstream, aos discursos da cultura woke, meu amigo, você vai fazer muitas views. Essa é uma forma de fazer muito sucesso, né? Enfim, é uma forma retórica muito poderosa, tá certo? Se você duvida, faça o teste. Abra um canal nessas condições que eu falei, tenha essas práticas que eu acabei de citar, você verá em um ano, pelo menos aí 100 mil inscritos você deve ter, tá certo? Pelo menos 100 mil inscritos você deve ter. Mas é isso, me parece ser uma estratégia muito parecida com a que o Delgatti está fazendo. Ele sabe que ele vai ganhar um grande apoio, tá certo? Que isso vai repercutir mediaticamente, e me parece um recurso retórico muito poderoso que ele está usando. Por isso que eu falo que tem uma noção retórica muito, muito forte, tá certo? Isso vai ganhar muito apoio. Consequentemente, qualquer prova concreta que possa impugnar o que ele está dizendo, ou até mesmo um histórico criminal pesado de estelionato que deveria impugnar o orador, enfim, ou no mínimo colocá-lo numa condição de incapacitado moralmente, isso já não vai acontecer porque ele faz um grande apelo emocional, e o apelo emocional acaba sendo mais forte do que um apelo lógico, um apelo racional, tá certo?
Isso é o que dá para falar nesse momento, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os nossos comentários aqui sobre a CPMI, tá certo? Lembrando que a gente analisou o comportamento não verbal, fizemos uma avaliação também argumentativa do caso, não apenas da linguagem corporal, mas argumentativa. Tá certo, pessoal? E como eu deixei claro nesse final, esse final foi a minha opinião pessoal sobre o caso, né? Esse finalzinho aqui foram os meus comentários comparativos numa visão pessoal, deixando bem claro como eu sempre fiz, como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, comente aqui quais outros vídeos você quer ver sendo analisados por aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas também estarem atentas à estratégia de argumentação, ao comportamento não verbal. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um abraço, valeu!